Carlos Miguel tenta a defesa e não consegue. Ele falhou no gol, é verdade. Bora lá, fiel! É hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. No vídeo de hoje trago notícias pra vocês aí do Corinthians mais uma vez. Corinthians que não jogou bem aí contra o Flamengo, ficou perdido aí no jogo, jogou bem só os primeiros 4 minutos, depois ficou um pouco perdido aí, o meio de campo não funcionou, sem criatividade na minha humilde opinião. Ranieri fez muita falta aí, na minha opinião. O Mateuzinho também não jogou por conta do machucado, né, do último jogo, e também fez muita falta porque o Antônio ficou sem opção. E Coronado, ninguém entende o que acontece, não entra jogando, não é titular. Na minha opinião, ele tinha que entrar jogando, não sei o que tá acontecendo, na verdade, não sei se o Antônio tá testando alguma coisa aí, tá testando alguma coisa nova, mas o Coronado ele deveria entrar jogando, porque quando ele entrou pra jogar aí no segundo tempo, ele deu um pouco mais de qualidade, o Corinthians melhorou um pouco, mas já era tarde, já tinha tomado 2-0 e aí ficou difícil correr atrás, porque o Corinthians não reagiu aí, o Flamengo que dominou, na minha opinião, dominou a partida aí, e o meio de campo, infelizmente, foi um dos principais fatores que não funcionaram. E o Carlos Miguel, que mais uma vez salvou o time de um desastre ainda maior, porque se não fosse ele, tinha sido mais gols aí, tá? E claro, o pessoal vai falar que ele falhou no gol lá, no primeiro gol, ele falhou sim, mas se não fosse ele no resto da partida, tinha sido muito mais gols aí. Então, graças ao Carlos Miguel, não foi um vexame maior, o Corinthians não jogou bem. E eu vou deixar vocês aqui agora para explanação aí, uma explicação melhor aí, Chico Garcia, que vai falar mais sobre a partida e alguns erros até do Antônio, que ao meu ver ele errou em algumas substituições, deveria ter pensado mais rápido, mas ainda assim, quando pensou, já era um pouco tarde demais, beleza? Então fica aí com o Chico Garcia agora na explanação e explicação para vocês, beleza? Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians, 2-0 pro Mengão no Maracanã, no meio de uma pressãozinha, dá pra dizer assim, ou pressãozona, né? Depende de como você enxergar, pra cima do trabalho do Tite, do Flamengo, de um time que tem elenco, capacidade técnica e possibilidade de jogar muito mais do que vinha jogando. E isso é fato. O Flamengo, a gente sabe, fez um ótimo Carioca, um primeiro início de temporada, né, vamos dizer assim, muito positivo, mas aí quando começam os enfrentamentos, o Flamengo começou a enfrentar dificuldades que a gente não imaginava. E aí tem aquela sintonia entre técnico, torcida, jogadores e tudo mais, aquela pressão toda que vai chegando no momento crucial, mas é só ver o que foi hoje, o que aconteceu hoje. Quando esse time encaixar, ele tem condições de fazer o que ele fez, que é mandar na partida, criar muitas oportunidades de gol, ficar mais com a bola, criar muitas alternativas, né, rotatividade, trocar jogadores e mesmo assim manter o nível lá em cima. Esse é o Flamengo de 2024, sob comando do Tite. Do outro lado, tinha uma equipe que até vinha de boas atuações, bons resultados, especialmente aquela vitória sobre o Fluminense, que vejam só, nesses 6 jogos que o Corinthians atuou no Campeonato Brasileiro, foi a única partida em que o Corinthians marcou gols. Porque aí tem 0-0 com Fortaleza, tem 0-0 com o Atlético Mineiro, depois tem derrotas, evidentemente, né? Como a que foi hoje, em que o Corinthians não marca gols. O Corinthians tinha um sério problema para o jogo de hoje, que era a suspensão do volante Ranieri. O Ranieri, no outro jogo em que ele inclusive saiu por conta de dores no tornozelo, nós já tivemos uma amostra do quanto o Corinthians tem dificuldade sem esse jogador. Esse jogador que havia atuado todas as partidas, praticamente desde o começo do ano, ele fazia muita diferença, faz muita diferença. E a gente percebe quando ele não está em campo, porque não há reposição para a sua função. Ele é um primeiro volante, é um cara que vem buscar a bola entre os zagueiros, mas é um mordedor, um cara que protege a área do Corinthians como poucos. Mesmo que o Corinthians também tivesse enfrentado vulnerabilidades ao longo do ano, né? Não é por conta que o Ranieri estava que o Corinthians não sofria. Inclusive a gente falava aqui, o Cássio falhou, vinha falhando, mas era muito bombardeado também pelo sistema defensivo. Aí você imagina, quando o Ranieri não está, foi o que aconteceu. Aí você coloca duas coisas, né? Você não ter a proteção adequada por conta do seu técnico e da carência de elenco que ele tem para não conseguir fazer essa reposição, e do outro lado um Flamengo que sabe aproveitar muito isso e que teve no Tite a inteligência de colocar o Lohan para substituir o Arrascaeta, o De La Cruz como um segundo homem vindo de trás enxergando o jogo, e o Gerson um pouco caindo pelo lado direito, onde ele corta para dentro, tem a perna esquerda, constrói o jogo e ainda se torna um homem ofensivo com muita qualidade técnica. Cebolinha caindo pelo lado esquerdo, o Pedro centralizado, e o Flamengo dominou um meio de campo onde o Corinthians inexistiu. A escolha do Antônio Oliveira foi por três zagueiros, Gustavo Henrique centralizado, Kaká pelo lado esquerdo e Félix Torres pela direita. Fagner e Hugo, os alas, meio de campo com Paulinho,
Breno Bidon e Rodrigo Garro. E lá na frente o Wesley e Romero. O Wesley ficou muito prejudicado nesse sistema porque ele recebeu muito poucas bolas, né? A não ser no finalzinho do primeiro tempo, quando ele conseguiu fazer alguma coisa. O Romero correu pra lá e correu pra cá, e como o Corinthians não tinha a bola e não tinha escape, ele pouco participou do jogo. O Breno Bidon era um jogador que até tentava fazer essa correria ali no meio, só que aí, dominado completamente, um setor dominado por jogadores desse nível que eu falei pra você. Com o De La Cruz, com o Lohan, com o Gerson, fica mais complicado, né? E o Paulinho, que não consegue mais fazer essa primeira função, ainda mais contra uma superioridade numérica, mesmo que ele tenha qualidade na saída de bola, complica muito a vida do Corinthians. O curioso foi o seguinte, nos primeiros 4 minutos, parecia que o Corinthians ia tirar o Flamengo da zona de conforto, ia pressionar a saída de bola, ia gerar situações de gol, o Paulinho dá uma cabeçada que o Rossi defende ali nos primeiros minutos de jogo, e aí eu pensei, bom, a postura do Corinthians está sendo de agredir o Flamengo, não deixar o Flamengo sair, daqui a pouco força um erro numa saída de bola, descola um gol e tudo mais. Durou 4 minutos. Porque aí o Flamengo começou a pegar as rédeas da partida, e aí, meus amigos, só deu Flamengo. Mas assim, só deu Flamengo com muita liberdade vindo de trás pelo meio campo, especialmente no talento do Lohan, muita liberdade pro Cebolinha, que pegava a bola do lado esquerdo. Quando ele passava pelo Fagner, acabou. Não tinha mais ninguém, porque o Félix Torres ficava batendo cabeça, o Kaká não estava numa tarde muito inspirada, e aí o Cebolinha obriga o Carlos Miguel a fazer pelo menos 2 grandes defesas, depois ele faz mais uma defesa num lance de ataque, e aí até que o Lohan encontra num espaço absurdo, mesmo com 3 zagueiros, o Lohan encontra um passe absurdo pro Pedro, que dá um corte no Félix Torres, nível Wesley no Felipe Melo, né? Deixou o Félix Torres dando um carrinho lá fora do Maracanã. E aí ele até chuta fraco, ele tá com o pé colado na bola, mas como que a gente vai cobrar do Carlos Miguel, né? Se o cara evitou o que seria o pior. Era pra ter sido uma goleada, né? Nessa partida. E aí é o que a gente fala do Cássio. É claro que o Carlos Miguel tá muito melhor que o Cássio no gol. Ele tá fazendo muito mais defesas difíceis. Mas o Cássio também acabou falhando em muitos jogos porque ele estava sendo bombardeado o jogo inteiro. E quando você tem um Flamengo que ocupa muito o campo ofensivo e chega a todo instante, o teu goleiro vai trabalhar. Ele só não vai trabalhar se ele tomar todos os gols. Então se ele fizer defesas, ele vai trabalhar. E foi o que aconteceu. Felizmente o Carlos Miguel evitou o pior, mas não adiantou, né? E aí, obviamente, né, num chute a queima-roupa ali, ele acabou numa bola defensável, não conseguindo segurar. Primeiro tempo, que era para ter sido muito mais. Corinthians ameaça os primeiros 5 minutos e depois só dá Flamengo, mas com muita volúpia e mandando no meio-campo, especialmente no meio-campo, chegando sempre muito ao ataque. Bom, vem o segundo tempo, o Antônio corrige. O curioso foi isso. O Antônio corrige essa situação porque ele coloca, né, o Coronado. Na verdade, ele coloca primeiro o Yuri Alberto. E aí eu pensei, poxa, ele tira o Paulinho e coloca o Yuri Alberto. Aí eu pensei, o que ele quer? Porque já vimos que o Corinthians estava perdendo o jogo no meio-campo. Aí ele tira mais um do meio-campo, que era... Só tinham 2 no meio-campo, porque o Garro estava um pouco mais à frente, mas tá 3. Tinha 3 jogadores no meio-campo, mas de combate, só 2. Só o Paulinho e o Bidon. Aí ele tira mais um jogador de combate, mantém 3 zagueiros e bota mais um atacante. O que vai acontecer? O Corinthians melhorou. Melhorou porque ele avança um pouco o Gustavo Henrique, transformando o Gustavo Henrique praticamente num líbero no primeiro volante, cola um pouco mais no Breno Bidon. O Corinthians começa a circular um pouco mais a bola. O Flamengo também dá uma baixada no ritmo que teve no primeiro tempo, só que aí vem o erro individual do Kaká, que perde a bola, o Gerson arranca, né? O Lohan dá pro Gerson, o Gerson arranca, ele dá pro Lohan, o Lohan na frente do Carlos Miguel. Que jogador, hein, esse menino? Que jogador. A gente fala muito de Estevão, Hendrick, que jogador. Maduro, adulto, jogando, adulto. Um jogo difícil, uma pressão sobre o time, sobre o técnico, no Maracanã, mais de 50 mil pessoas, e ele carteando ao lado de um De La Cruz, no lugar de um Arrascaeta. 17 anos. Impressionante. Impressionante como esses clubes, Flamengo e Palmeiras, eles têm poder de fogo, eles conseguem contratar grandes jogadores e eles ainda têm revelações. Eles ainda conseguem revelar grandes joias para o futebol brasileiro. Até o Vinícius Júnior elogiou o Lohan pela atuação de hoje. E não tem como ser diferente. Ele simplesmente mandou no jogo. Ele deu assistência para o Pedro, e foi a assistência, né? Ocupando o espaço vazio, e depois acabou fazendo o gol, batendo o Carlos Miguel. Bom,
O Corinthians, o Antônio teve uma medida ousada no segundo tempo, quando ele tira o Paulinho e coloca o Yuri. O time melhorou, só que aí toma o segundo gol e aí vem a pancada, né? Aí não tem muito o que fazer. Depois, aí a gente tem que voltar nas responsabilidades, porque, os jogadores tiveram duas falhas individuais, né? O Carlos Miguel e o Kaká, embora o Carlos Miguel tenha salvado o Corinthians do pior. Aí nós tivemos um Paulinho que não conseguiu jogar. Nós tivemos o Hugo, cara, eu acho até que tentou, viu? Olha, eu sou um crítico do Hugo, mas eu acho que foi dos menos piores, assim, do jogo. O Wesley, como eu disse, recebeu poucas bolas para tentar fazer o jogo que ele gosta. Agora, o Coronado entrou no jogo. E o Coronado, que entra no lugar do Kaká, que até ali, né, já estava muito mal no jogo, aí ele desfaz o sistema com 3 zagueiros, deixa só 2, e aí coloca mais um jogador no meio, fez com que o Corinthians, que tivesse mais a bola, tivesse um pouquinho mais de condução. Só que aí faltou o ritmo, né? O Coronado não consegue ter uma sequência, mas qualidade técnica ele tem e ele acrescentou qualidade ao jogo, isso foi fato. Só que foi muito pouco, né? Porque já estava 2-0, o Flamengo também estava muito bem defensivamente, e o Coronado pouco teve espaço para construir alguma coisa. Tem uma jogada antes do Kaká sair que é inacreditável, né? Apesar de todos os problemas, o Corinthians poderia ter empatado o jogo. Por quê? Porque aí o Yuri dá uma cabeçada, o Rossi faz um milagre e na sequência o Kaká tá de frente pro gol e ele chuta em cima do Rossi. O Rossi faz uma defesaça, né? Ali era o empate do Corinthians. E o Antônio Oliveira até falou sobre isso, contra um adversário assim, se você não mata, você morre. Mas não foi por aí que passou a derrota, porque até mesmo que o Kaká tivesse feito aquele gol, talvez o Flamengo tivesse forças para construir mais, porque desde o primeiro tempo estava sendo superior. Mas é fato que o Corinthians ainda teve uma chance do empate, que acabou parando no Rossi. Se a gente elogia o Carlos Miguel, o Rossi também foi muito bem na partida, fazendo defesas importantes em momentos cruciais. Pois bem, aí depois do Coronado ali rechear um pouquinho mais o meio de campo e tudo mais, aquela coisa toda, o Antônio Oliveira recorre ao banco de reservas com Guilherme Biro e Léo Maná. O Mateuzinho tá machucado e normalmente é o Mateuzinho que entra para fazer a segunda linha pelo lado direito. Dessa vez o Antônio optou pelo Léo Maná, que eu acho que é um menino de qualidade, que tem... Quando eu falo isso, eu falo que assim, é um jovem que ainda não tá pronto, que é da base, que, enfim, que não é um cara para entrar ali naquele momento para ganhar o jogo do Flamengo. O mesmo vale para o Guilherme Biro, que foi muito criticado no jogo anterior, que você não tem a convicção de que ele vai acrescentar qualidade a ponto de mudar o jogo. E é isso que o Antônio tem, quando ele olha para o banco de reservas, ele não consegue mudar o jogo com as peças que ele tem. O Coronado ainda assim, que é um alto investimento e que é um jogador que pode render mais. Daqui a pouco você lança ele no segundo tempo. O Yuri Alberto também foi um que ficou, que eu acho errado, mas aí não sei se é uma questão física, que ele não começou o jogo, mas entrou na segunda etapa. Ok, mas fica difícil, né? Fica difícil quando você não tem recursos para poder bater de frente contra um Flamengo, que tinha um Gabigol no banco. Pedro sentiu ali o adutor, sai no intervalo, entrou o Gabigol. Depois sai o Cebolinha, entra o Luiz Araújo. Sai o De La Cruz, entra o Vitor Hugo, que é um menino da base, também muito talentoso. E depois ele recompõe ali o Tite, né? Saindo o Lohan, tirando o Lohan para ser ovacionado pela galera, para botar o Léo Ortiz, para dar um pouquinho mais de estrutura na segurança. E o Léo tem uma saída de bola fantástica, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Mesmo com os momentos, né? O momento do Flamengo não era tão bom. A diferença entre os dois clubes, as duas equipes nesse momento, é muito grande. Mas o Antônio colaborou. Quando ele abre o meio de campo na escalação inicial e coloca um sistema de 3 zagueiros que ele nem vinha jogando. Aí, claro que ele se apavorou, se desesperou com a ausência do Raniel e falou, vou proteger a defesa. Também não funcionou porque você precisa de treinamento, posicionamento. Não é simplesmente empilhar zagueiros à frente da área. Tanto que, mesmo com 3 zagueiros, o Lohan encontrou o espaço para achar o Pedro. O Ranieri faz falta porque eu não sei se ele não deixaria isso acontecer, não sei se o resultado seria diferente, mas ele é um cara que marcaria, colaria no De La Cruz, colaria no Gerson, não deixaria, ou no Lohan, não deixaria esses caras, né? E aí falei 3 aqui, né? Você cola num, sobra o outro. Tanto que o Wesley, quando pegava a bola pelo lado esquerdo, tinha 2, 3 jogadores do Flamengo marcando ele. O Cebolinha, quando pegava a bola, passava pelo Fagner e adeus, né? Ele quase parava dentro do gol. Então, não é só qualidade. Tem qualidade, mas tem a responsabilidade do técnico, especialmente da diretoria, né? Ou das últimas diretorias, porque aí, de tudo que acontece, você vai precisar de recursos para vencer o Flamengo no Maracanã e você não consegue pela qualidade do teu elenco.